Tudo ok? Está enxergando direitinho aí? Ok. Bom, então vamos à nossa terceira aula, certo? A aula de hoje é sobre equações homogêneas, né? Na aula passada a gente viu um tipo especial de equações de primeira ordem, que são as equações separáveis, né? Na aula de hoje vamos abordar um outro tipo, né? Que é as equações homogêneas. E na próxima aula, as equações exatas. Então, nunca esquecer que essa parte, equações diferenciais ordinárias, vai ser sempre, né? Nós estamos estudando exatamente as EDOs, né? E, no caso, estamos ainda nas EDOs de primeira ordem, né? Então, as equações homogêneas são um tipo especial de EDO. Então, vamos lá. Nessa aula, vamos estudar o conceito de função, que é o conceito de função homogênea, o que é uma função homogênea, né? Lembrando aqui. Posteriormente, vamos estender esse conceito para o conceito de equações diferenciais ordinárias homogêneas de primeira ordem. Então, vamos ver o conceito, né? E depois ver o método de resolução, né? De solução de EDOs homogêneas. E mostrando alguns exemplos e exercícios resolvidos. Bom, então, primeiro, né, antes da gente chegar, né, no conceito de que é uma equação diferencial ordinária, homogênea, de primeira ordem, né, a gente tem que entender primeiro o conceito do que é uma função homogênea. Ok? Então, vamos lá. Definição. Definição de função homogênea. Né? Se uma função f, né, satisfizer esta relação aqui, a primeira aula eu escrevi também usando a mesa, agora estou apanhando usar ela aqui. Ó. Não está indo para onde eu quero. Bom, uma função f, né, se satisfizer isso. Dá para vocês verem, dá o cursor, mexendo aqui no cursor? Não tá aparecendo assim, só mexendo o cursorzinho. Mas não tá aparecendo tinta, não. Borda, assim. Só mexendo, né? Deixa eu só ver aqui rapidinho. Então, se uma função f, né, satisfizer esta relação aqui, para algum número, cuidado com o número, viu? Ó, número real, para algum número real n, então dizemos que a função f, né, é homogênea de grau n. Alguém pode perguntar, poxa, que relação é essa? Bom, a relação ela é simples, ó. Você imagina uma função, né, f. Bom, aqui, quando você fala função f, gente, imagina qualquer tipo de função, certo? Então, se uma dada função ela atender essa relação aqui, ela é dita
função homogênea de grau n. Então, esse n que aparece aqui é exatamente o grau da função homogênea. Professor, como é que eu vejo isso? Vamos ver através de exemplos? Um exemplo, talvez fique claro o conceito. Bom, mas veja que a ideia é mostrar o quê? Dada a função f, né? Dada a função f, vamos considerar uma função, né, de x e y, ok? Então, a ideia é você calcular quem é o f de tx, ty, certo? Analisa esse valor. E aí você pega a função f de x, y e multiplica por t elevado a n. Se ocorrer a igualdade, a gente diz que a função é homogênea. Beleza? Então, vamos lá. Exemplo A aqui, ó. Veja que eu tenho a seguinte função, né? Que função? f de xy igual a x ao quadrado menos 3xy mais 5y ao quadrado. A pergunta é, essa função, ela é homogênea? Bom, eu teria que verificar, né, esta relação, essa igualdade, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular quem é o f de tx e quem é o f de ty. Ok? Ou seja, no lugar do x, eu vou substituir por tx, no lugar do y, eu vou substituir por ty. Então, onde tiver x, eu substituo por tx, que agora meu x passa a ser tx, e meu y passa a ser ty. Aí eu vou lá, x ao quadrado, então eu ficaria com tx ao quadrado, menos 3 vezes o x, que é tx, vezes o y, que agora é ty, mais y ao quadrado, que é ty ao quadrado. Observe que o primeiro termo fica t ao quadrado vezes x ao quadrado, menos, resolvendo o termo central, menos 3t quadrado xy, mais 5t quadrado y ao quadrado. Note que esse fator tem t quadrado, esse fator tem t quadrado e esse fator tem t quadrado. Então, a gente poderia colocar o t quadrado em evidência, que foi feito aqui. Ó. Ao colocar em evidência, restou os termos x ao quadrado menos 3xy mais 5y ao quadrado. Está aqui parênteses. Ó. E se você observar, o que ficou no parêntese é exatamente quem? O f de xy. Exatamente o f de xy. Portanto, isso vai ficar quem? T quadrado vezes f de xy. Ou seja, você obteve a seguinte relação. F de tx ty é igual a t quadrado vezes f de xy. Ou seja, atende essa relação aqui. Se atende a relação, então a gente diz que a função é homogênea. E o n, esse n que aparece aqui, no expoente de t, é chamado de grau de homogeneidade, ou grau da função homogênea. No caso aqui, como é t ao quadrado, então a gente diz que a função é homogênea de grau 2. Antes de eu passar para o próximo slide, a pergunta é, entenderam? Está tudo claro até agora? Ok. Ok, né? Nenhuma dúvida não, né? Aí, beleza, dá para entender. Então, vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. f de xy igual a raiz cúbica de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa função, essa funçãozinha aqui, ela é homogênea? Bom, mais uma vez, temos que calcular o f de tx, f de ty. Aonde tem x, substitui por tx, aonde tem y por ty. Portanto, aqui tem x ao quadrado, ficou tx ao quadrado. Mais, quando tem y, ficou ty ao quadrado. Resolvendo, ficou raiz cúbica de t quadrado vezes x quadrado, mais t quadrado vezes y ao quadrado. Note que cada parcela dessa tem um fator em comum, né, que é o t quadrado. A gente põe o t quadrado em evidência
E a gente fez mais, já pôs em evidência e colocando para fora do radicando, ele recebe esse índice aqui, né? Aí fica T elevado a 2/3, né? Isso ficou dentro do radicando, o raiz cúbica de x quadrado mais y quadrado, que é exatamente o f de xy. Portanto, f de tx ty é igual a t elevado a 2/3 vezes f de xy. Portanto, atende o requisito com n igual a quem? 2/3. Leva a função homogênea de grau 2/3. Aí vai poder pensar, né, mas grau natural, né? Se estivermos tratando de polinômios, né, lá no ensino médio, talvez sim, né? Mas aqui o n é um número real, tá certo? O n é um número real. Portanto, o grau pode ser um número inteiro, fracionário, enfim, irracional, sem problema. Então, esta função aqui, né, essa funçãozinha aqui, ela é homogênea. Ela é homogênea. Letra C. A função f de xy igual a x ao cubo mais y ao cubo mais 1 é homogênea? Novamente, quem é o f de tx e quem é o f de ty? Quem é o f de tx ty? No lugar do x, coloca-se tx, ficou t ao cubo, x ao cubo. Idem, aqui é o y. Aqui é o y. Idem para o y. T ao cubo, y ao cubo, mais 1. Note que não dá para colocar uma evidência o t ao cubo. Por quê? Porque nesse termo aqui não aparece t ao cubo. Portanto, isso aqui é diferente de t ao cubo vezes xy. Aqui está o que eu achei na web. Essa expressão é diferente de t ao cubo vezes xy. Por quê? Porque se tu pegar o t ao cubo e multiplicar por xy, o que acontece? É pegar isso aqui e multiplicar por t ao cubo. Então fica t cubo, x cubo, mais t cubo, y cubo, mais t ao cubo. Mas aqui não aparece t ao cubo, aqui, ó. Portanto, essa função não é homogênea. Bacana? Então, voltando aqui para o slide anterior. Uma técnica de você, meio que no olhômetro, dar uma analisada, essa função é homogênea, é observar os graus de cada termo. Aqui nós temos uma função de 3 termos. Nesse termo, o grau é 2, nesse termo, o grau é 2, e nesse termo, o grau é 2. Por quê? O grau de um produto, né? No caso aqui, como tem mais de uma variável, soma-se os graus, né? Então, no caso, 1 mais 1, 2, portanto, todos os termos têm grau 2, por isso que a função é uma função homogênea de grau 2. Aqui grau 2, aqui, ó, grau 2, grau 2. Só que tem que respeitar o índice da raiz, né? Portanto, fica grau 2/3, né? Aí, se você for observar a letra C, esse termo tem grau 3, esse termo tem grau 3, mas esse termo tem grau 0, né? Portanto, diferem os graus. Então, uma função homogênea ela tem que ter termos de mesmo grau, certo? Se tiver termos de mesmo grau, pode até ser que ela não seja homogênea, mas para ser homogênea tem que ter termos de mesmo grau. Aí, como aqui tem um dos termos que não tem o mesmo grau nos outros, portanto ela não é homogênea, certo? Só que a técnica correta para analisar é usando o que a gente usou, ok? Mas está aí uma maneira, né, você olhar e já ter uma prévia se ela é ou não homogênea, ok? Vamos para esse exemplo aqui agora. F de xy é igual a x sobre 2y mais 4. Será que é homogênea? Usando a técnica x sobre y, grau 1, numerador denominador, você vai poder tirar o 0.
e uma constante tem grau zero. Portanto, ambos os termos têm o mesmo grau e o grau é zero. Então, a tendência é que ela seja uma função homogênea de grau zero. Vamos verificar agora a identidade que a gente tem que analisar? Então, f de tx, ty vai ser quem? No lugar desse x, tx. No lugar desse y, ty. Então, observe que o t com t vai embora, né? Ficando simplesmente x sobre 2y mais 4. Só que isso aqui é exatamente f de xy. Se eu colocar aqui um t elevado a 0, que é 1, não há prejuízo. Se não há prejuízo, então aqui o n é 0, portanto, a gente diz que essa função aqui ela é homogênea de grau 0, certo? Homogênea de grau 0. Beleza? Como nas partes C, nos exemplos, né, C e D, né, do exemplo, mostraram uma constante adicional à função, como nas partes, né, C e D, do exemplo, mostraram uma constante adicionada à função, destrói a homogeneidade, a menos que a função seja homogênea de grau 0. Nesse exemplo, foi o que a gente observou. Tem um termo, né, um termo constante, que é 1, né? Esse termo constante foi o que destruiu, foi o que fez com que a função não se tornasse homogênea. Né? Mas, claro, por quê? Porque os outros termos não têm grau 0, tem grau 3. Né? Então, se tem grau 3, se você põe um termo constante, ou seja, de grau 0, não tem condição de atender a igualdade. Aqui atendeu, por quê? Porque, embora tenhamos uma constante, o outro termo tem grau 0. Portanto, não destruiu a homogeneidade, né? Mas por conta que o outro termo tem grau 0. Até aí, alguma dúvida? Então, lá. Muitas vezes, uma função homogênea pode ser reconhecida examinando o grau de cada termo, como já havia antecipado anteriormente, né? Analisemos o grau analisemos se essa função aqui é ou não homogênea. Note que esse termo tem grau 4. Por quê? O x tem grau 1, o y tem grau 3. Portanto, como é produto, o grau é a soma dos graus das variáveis. Aqui o x tem grau 2 e o y tem grau 2. Portanto, o grau do produto vai ser grau 4. Ou seja, ambos os termos têm o mesmo grau. Se eles têm o mesmo grau, então a função é homogênea de grau 4. Ok? Bacana? Essa função aqui, ó, ela claramente não é homogênea. Ó. Primeiro termo, grau 2. O último termo, grau 1. Então, grau diferente, portanto, a função não é homogênea. Isso analisando só os graus, né, dos termos, ok? Se você for usar a identidade, né, conforme a igualdade, né, conforme for definido, você vai verificar que não vai atender àquela igualdade. Né? Bom, alguns exemplos interessantes, certo? Vejamos que a função f de xy igual a x² mais 3xy mais y² é homogênea de grau 2. Né? Por quê? Grau 2, grau 2, grau 2. Certo? Uma outra maneira de você verificar isso, uma outra maneira apenas, gente. Note que aqui a gente pode colocar em evidência o x², ficando assim, ó. Portanto, isso que está no colchete, a gente poderia escrever como sendo f de 1 e y sobre x, certo?
E idem para o caso se colocar o Y em evidência, idem, tá certo? Então, note que o que aparece aqui, ó, é o grau de homogeneidade. Isso é uma diferença homogênea de primeira ordem, né? E de grau 2, certo? Bom, veja, a ideia, né, quando for resolvermos as diferenciais, né, homogêneas, é exatamente substituir este fator ou este fator por alguém. Ou seja, podemos chamar isso aqui de um U ou isso aqui de um V. Mas isso lá, a gente for ver a forma de resolver a equação diferencial homogênea, ok? Então, só para adiantar um pouco. Então, vamos lá. Agora, gente, a gente vai definir o que é uma... qual que é a equação homogênea, né? Mas nunca esqueça que é uma equação diferencial, ordinária, homogênea, de primeira... Tá certo? Mas vamos chamar simplesmente de equações homogêneas. Definição, né? Uma equação diferencial da forma, que forma mxy vezes dx mais mxy vezes dy igual a zero é chamada de homogênea se ambos os coeficientes, ou seja, se essa função m de x e n de x, função m de x e n de x, são funções homogêneas do mesmo grau. Então, toda equação diferencial que tiver esse formato em que mn seja função homogênea de mesmo grau, essa equaçãozinha com este formato será denominada equação diferencial ordinária de primeira ordem homogênea. Ou equação diferencial ordinária homogênea de primeira ordem. Certo? Enfim, vamos chamar aqui vamos chamar simplesmente de equações diferenciais homogêneas ou equações homogêneas, simplesmente. Né? Porque a gente já sabe que o curso todinho aqui vai tratar de equações diferenciais ordinárias, né? Então, não precisa ficar aqui repetindo isso toda vez. Então, portanto, o nosso foco vai ser resolver equações diferenciais que atendam a este formato. Tem que ter esse formato. Por quê? Tendo esse formato e atendendo esses requisitos, ela é chamada de equação homogênea. E aí, vamos ver, né, como resolver esse tipo de equação, tá bom? Em outras palavras, né, essa equação é homogênea, né, se n atende a isso e n atende a isso. Porque atender a isso, pelo slide anterior, é dizer que m é homogêneo de grau n. Atender a isso é dizer que n é homogêneo de grau n. E é o que a gente quer, né? Pronto. Métodos de resolução de uma equação homogênea, né? Uma equação diferencial homogênea, né, que eu já vi aqui, pode ser resolvida por meio de uma substituição algébrica. Se vocês já estudaram os cálculos, ou pelo menos cálculo 1, né? Aliás, cálculo 1 e cálculo 2, me recordo aqui, onde você resolve integrais com substituições trigonométricas ou alguma substituiçãozinha algébrica, então certamente eu estava um pouco acostumado com essa ideia de substituição, né? É mais ou menos a mesma ideia aqui. A gente vai substituir determinada expressão ou termo por um outro, a fim de obtermos algo mais simples, certo? Bom, especificamente, né, a substituição y, ou seja, vamos chamar o termo, né, o termo não, lembra lá de y sobre x? Ó, pega o x, passa para cá. Y sobre x. Vamos chamar de u. E o contrário, o x sobre y, vamos chamar isso de v.
Aí, professor, mas na mesma expressão, vai substituir os dois? Não. É uma ou outra. Especificamente a substituição y igual a ux ou x igual a vy, né? Em que u e v são as novas variáveis independentes, transformará a equação em uma equação diferencial de primeira ordem separável. Olha que bacana. Vai transformar essa substituição numa EBO homogênea, transformará a equação homogênea em uma equação de primeira ordem separável, equação essa que já foi estudada na aula passada. Cuidado, não é para substituir os dois ao mesmo tempo não, tá certo? Ou é para substituir o y por isso, ou o x por isso. A pessoa vai substituir quem? A gente vai aprender que é mais conveniente substituir o x, é mais conveniente substituir o y, tá certo? Então é isso. Então tem que aprender a usar o mais conveniente. Beleza? Então espero que a gente consiga terminar essa aula hoje. Né? Tá chovendo fortíssimo aqui, né? Bom, assim, dada a equação homogênea, né? Dada a equação homogênea, seja y igual a x, gente, a gente vai fazer a substituição e vai ver como vai ficar a cara da nova equação, né? Fazendo a substituição. No caso aqui, eu vou usar a substituição y igual ao x, não vou usar a outra. A outra é idem, é semelhante, ok? É só seguir o mesmo raciocínio, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Seja y igual ao x. Digamos que vai substituir a variável y pela variável x, tá certo? Então, se y é igual ao x, gente, se y é igual ao x, quem fica, como fica a diferencial dy aqui? Como fica? A diferencial dy aqui, ó, se você for derivar essa expressão com relação a x, você vai ter que usar o quê? dy dx vai ser igual a quem? A 1. Para derivar isso aqui, tem que usar a regra da cadeia, tá certo? Aí dá uma olhadinha no cálculo. Então, dy vai ser quem? Vai ser o primeiro vezes a diferencial do segundo, mais o segundo vezes a diferencial do primeiro. Então, o dy vai ser o dx mais x du. Portanto, aonde tem x, você substitui por o x, e aonde tem dy, o x é por o dx mais x du. Vamos ver agora, no próximo slide, essas substituições. Certo? Então, vamos lá. Nós tínhamos antes m de xy, mas agora meu y eu vou colocar o x, dx. N de xy, onde tinha y foi agora o x. Vezes o dy, o que é dy? Isso tudo é o nosso dy, que foi substituído por u dx mais x du, beleza? Bom, agora, pela propriedade da homogeneidade, podemos escrever. Lembra que a gente falou que tanto m quanto n são funções homogêneas e tem que ser função de mesmo grau. Então, se ela é homogênea, o m de xt, yt
é igual a t elevado a n, m de x, de xy, ok? Só que no caso, o nosso y aqui vamos substituir agora, m de xt, o y é o x, então ficaria o xt igual t elevado a n, m de x, e o y é o x. Portanto, veja, essa coisa bem aqui, ó, a gente pode substituir por quem? Por isso bem aqui, ó. X elevado a n, 1, u. Na próxima aula, ou em outro momento, eu posso explicar para vocês melhor. Essa ideia é exatamente essa ideia aqui, ó. A gente pode reescrever essa expressão nesse formato aqui, ó. Certo? Então, voltando para cá. Bom, aí no caso aqui você vai ter x elevado a n, que multiplica 1, m de 1, u, dx, mais faz a mesma coisa para cá, a mesma coisa que foi feita aqui faz para cá, idem, certo? Isso igual a zero. E agora você vai pegar esse cara aqui, multiplicar por esse, multiplicar por esse, certo? E você vai separar os termos com dx e os termos com du. Note que du só aparece aqui, ó, esse vezes esse. E está aqui, ó. Alguém pode dizer, professor, cadê o x elevado a n? Como o x elevado a n está aqui e está aqui, a gente pode dividir tudo por ele, certo? E aí fica simplesmente x, n, du. Está aqui, ó, um termo. Aí agora vai ficar m, vamos só de m, m, u, n, dx. Está aqui, ó. Certo? E aí, o que a gente faz agora? A gente faz o seguinte aqui agora, ó. A gente pega, divide tudo, a gente divide tudo por esse fator aqui, ó. Quando a gente divide toda a expressão por esse fator, vai ficar dx mais x vezes n1u du igual a zero sobre, vamos chamar esse fator aqui de um f, chamar aqui de f, sobre o fator, né? A gente vai, de novo, dividir tudo por x. Então, quando eu dividir tudo por x, aqui divide por x, e aqui vai dividir por x, você vai cortar com esse x. E o que acontece? Vai ficar aqui, ó, dx sobre x, mais n sobre o fator, que no caso é esse, ou seja, n sobre m igual a zero, tá vendo? Então, se você passar esse caboclo aqui para o outro lado, vamos ver lá como é que fica. Bom, aí no caso ficou assim mesmo, né? Bom, o fato aqui por que isso é uma equação dita separável? Por quê? Por que essa equação é dita separável? De um lado, você ficou só com termos que dependem de x. Do outro lado, você ficou só com parcelas que dependem de u. Portanto, você separou as variáveis. Por isso, a ideal homogênea recai numa equação diferencial de primeira ordem separável. Ok? Então, a substituição y igual a ux, né?
transforma a ideia homogênea em uma separável, certo? Então, é exatamente isso que tem que fazer nos exemplos. Vamos aos exemplos, que aí fica um pouco mais fácil. Vejamos esse exemplo bem aí. Observe esse exemplo, tá? Resolva a EDO. Se você observar esta EDO aqui, ela é da forma mxy tx mais um nxy dy igual a zero. Ou seja, o que está na frente do dx é uma função que depende de x e y. O que está na frente do dy é uma função que depende de x e y. Isso é igual a zero. Para essa equação aqui ser chamada de homogênea, a função n, que é essa, e a função n, que é essa, tem que ser homogênea de grau 2. E é isso que a gente vai observar. Aliás, nem vamos observar, né? Esse termo aqui é de grau 2, esse termo é grau 2, portanto, ela é homogênea de grau 2. Esse termo aqui é grau 2, esse termo é grau 2, portanto, é homogênea de grau 2. Ou seja, ambas são homogêneas e ambas são de grau 2. Né? Então, portanto, a equação em cima ela é uma equação diferencial homogênea. E aí, para resolver a equação diferencial homogênea, ou você substitui y por ux, ou x por vy. Normalmente, você busca a expressão mais simples. Mas tanto uma quanto a outra estão muito parecidas. Não tem muita distinção, não. Então, tanto faz usar essa substituição como essa substituição. Aqui eu acabei colocando y igual a ux. Se y é igual a ux, então o dy vai ser igual a udx mais x du. Mais x du. Portanto, você vai ficar com o quê? X quadrado mais. No lugar do y quadrado, eu vou colocar quem? O x. Então, ficou u quadrado, x quadrado. No lugar do y, eu vou colocar o x. Então, aqui vai ficar quem? X que multiplica xu, né? Ou seja, o x quadrado. E o dy, que é isso aqui. Arrumando, toda vez que você vai arrumar os termos que aparecem dx, os termos que aparecem na frente do du, ok? É só multiplicar e separar, certo? Bom, aí aqui, o que a gente vai fazer, gente? O que a gente vai fazer aqui? A ideia é fazer com que aqui, aliás, não apareça x. E que aqui não apareça termos com u. Para que não apareça x, eu vou dividir tudo por x quadrado. Ou x ao cubo, aliás. Eu vou dividir tudo por x ao cubo. Que é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso de x ao cubo, né? Então, vamos falar aqui. A mesma coisa que eu vou fazer vezes multiplicado por x ao cubo. Eu quero que esse termo aqui não apareça aqui. Eu quero que esse termo aqui não apareça aqui. Eu vou multiplicar por 1 sobre ele. Então, eu vou multiplicar por 1 mais 1. E aqui é 1. Então, basta multiplicar toda a expressão, a equação, por esse termo aqui, ó. Aí, o primeiro fator, x quadrado dividido por x ao cubo. Só fica um x aqui, ó. E esse fator com esse outro fator vai cancelar. Aí, x cubo por x cubo vai cancelar. Aí, aqui vai ficar 1 menos u sobre 1 mais u, tá vendo? Então, se você observar, um lado ficou só x e o outro ficou só y, só u, aliás. Portanto, isso é uma equação separável, certo? Isso é uma equação separável. E aí, por ser uma equação separável, é fácil
de ser resolvida. É só você integrar membro a membro. Integrando, gente, como é que a gente, qual a integral? Eu coloquei lá direto, tá certo? Você vai pegar isso aqui, integrar, a integral, né, disso aqui, mais integral disso aqui, igual a integral de 0 a 0, né? Você nem precisa colocar. Tudo bem até aí? Aí a integral desse cara aqui, a gente já sabe já, né? É o ln de x, né? E o outro caso lá, como é que fica? No caso aqui, eu preparei um pouco mais para ficar mais simples a coisa. Foi o que a gente fez antes de tomar a integral aqui. Foi o que a gente fez. A gente pegou essa expressão aqui, ó. E particionou, certo? Quebrou. Então, você vai ficar com essa expressão aqui, ó. E agora você integra membro a membro, certo? Bom, como já foi dito, né? A integral desse aqui é ln do módulo de x, a integral de uma constante é uma outra constante, que em princípio, porque a integral de uma constante de zero, perdão, integral de zero, por que integral de zero é uma constante? A derivada de qualquer constante k é zero, né? Vamos supor que y fosse um k, onde k é uma constante. Então, a derivada de y é zero, né? Recairia nisso, né? Aí, por que colocou um ln? Ele colocou um ln porque a maioria dos vai aparecer ln, tá certo? Aí isso vai facilitar um pouco aí na questão da simplificação da expressão. Beleza? Mas vamos lá. Vamos lá. Integral de menos 1 é menos 1. A integral desse cara aqui é só chamar menos 1 mais 1 de um V, de um T, e aí ficaria fácil de calcular a integral, certo? Resolvendo a K2 que multiplica ln de um módulo de 1 mais 1, certo? E aí, vamos supor, se você está com essa expressão aqui agora, né? Como é que a gente faz para chegar aqui? Como é que a gente faz para chegar aqui? Primeiro ponto, lembrando lá quem era o y era o x. Se o y é o x, então claramente o u é y sobre x. Aí no lugar do u, você volta novamente. Certo? No lugar do u, você volta novamente. Pronto, né? Esse foi o primeiro passo que foi feito, beleza? E agora, como chegar nesse passo de baixo? Né? Como chegar aqui, né? Como chegar nessa outra expressão aqui abaixo, aqui, dessa daqui? Bora lá, né? A primeira coisa que ele vai fazer é pegar todos os ln e deixar de um lado da igualdade. Então, esse menos y sobre x vai para o segundo membro. É ele aqui, ó. Traz esse ln aqui para o primeiro membro. Então, você ficou com 2. Essa coisa aqui, ó, ele vai dar uma arrumada nisso aqui, tá certo? Como é que a gente arruma isso aqui? 2 ln do módulo de x vezes 1 da x, então fica x mais y sobre x, x mais y sobre x, mais o ln de módulo de x menos o ln do módulo de c igual a y sobre x. Aí aqui, ó, esse camarada, ele sobe para cá, ó, vai ficar ln do módulo de x mais y sobre x ao quadrado, mais o ln de x menos o ln de c, ok? Isso igual a y
sobre x. Olha, observe o seguinte. Aqui eu tenho o ln de um produto, o ln desse, mas o ln desse, né? Lembrando das propriedades do logaritmo, ln de A vezes B, ln não, logaritmo, né? O log de A vezes B, isso é o log de A mais o log de B. É o log de A e o log de A sobre B é o log de A menos o log de B. E aí você vai usar aqui. Como aqui tem um mais, então isso é a mesma coisa que ln do modo de x mais y ao quadrado, vou colocar assim, ó, sobre x quadrado, certo? Vezes o x aqui, ó. Menos o ln do modo de c, certo? Igual a y sobre x. Note que agora, esse cara, a gente pode cancelar com um desse, ó. E como aqui é menos, a gente tentar assim, a gente fica com ln de um quociente. Portanto, tudo isso aqui do primeiro membro vai se resumir a ln do módulo de x mais y ao quadrado sobre, esse c vem para baixo, já tem um x embaixo, sobre c vezes x igual a y sobre x. Beleza? Bom, até aí, tudo bem, né? E aí, como é que agora a gente chega daqui para cá agora? É só usar a definição. Aqui é a mesma coisa, a base aqui é a mesma coisa que você não é, né? Então, por definição, é elevado a isso, ou seja, é elevado a y sobre x é igual a x mais y ao quadrado sobre cx. E aí você multiplica cruzado e você chega nessa expressãozinha aqui, ó. Que é a solução da equação diferencial homogênea proposta. Tá certo? Bom, eu posso até compartilhar esse slide para vocês, ainda hoje, e aí vocês fazem essas continhas com calma. É natural que vocês não entendam em primeiro momento, né? Até porque com slides não dá para a gente colocar muito passo a passo. Aí fica um pouco difícil também de explicar um pouco para vocês aqui. Aí o que é que eu recomendo? Eu vou passar o slide para vocês. Vocês repitam, tentem resolver olhando, né, ou sozinhos, sei lá, esses exemplos. E, de repente, na sexta-feira a gente pode tirar a dúvida, né, caso exista, certo? Segundo exemplo, gente, resolva, né? Observe o seguinte, aqui é meu N, ó, e o grau é 1, aqui é meu N, ó, e o grau aqui é 1, aqui o grau é 2, só que na raiz quadrada torna-se 1. Então, grau 1, grau 1, grau 1. Então, isso é homogêneo de grau 1. Então, tanto M quanto N são homogêneos de grau 1, certo? Então, se é homogêneo, se eu fizer a substituição y igual a no x ou x igual a vy, a gente vai transformar homogêneo ou separável, certo? Aí, professor, qual é melhor? Como a expressão aqui no N está mais compacta, mais simples, está acompanhando o Y, então é melhor substituir o Y na expressão. Então, chama Y de UX, tá certo? Chamando o Y de UX, ó, aqui eu já coloquei direto, vamos tentar fazer aqui o passo a passo. Aqui vai ficar 2
raiz de x vezes o x menos o x, isso que multiplica dx menos x dy igual a zero. E aqui, o que a gente vai ter? X vezes x, x quadrado, raiz de x ao quadrado, que eu poderia escrever como sendo módulo de x, vezes u elevado a meio, menos x u dx menos x dy igual a zero. Aí aqui a gente pode dividir tudo por... Ou vamos multiplicar. Eu quero que aqui não apareça x, então vou multiplicar por alguma coisa que tem x no denominador. Aqui eu poderia colocar em evidência aqui o u, né? Aliás, o x aqui em evidência. Bom, sem perda de generalidade, vamos supor aqui, né, que o módulo de x seja x, tá certo? De sorte que eu posso colocar x em evidência aqui, ó. Se eu coloco x em evidência, bom, mas aí, se eu fizer isso, já acabou, já chega no que eu quero, né? Bom, aqui vai ficar com... Reescrevendo isso daqui. Aqui vai ficar x que multiplica u a meio menos u dx menos x dy igual a zero. Então, tá. Eu não estou entendendo porque apareceu esse x aqui. Porque se eu não estou equivocado aqui tem x, aqui tem x. Então, automaticamente, cancelariam-se. Né? Certo? Bom, mas deixa eu ver aqui novamente, tá bom? X vezes y. O y é xu. O y é xu. Aqui não vai ter esse cara aqui, não. E aí, como não tem, como aqui tem x e aqui tem x, você pode sim, cancelar o x, e esse cara aqui você passa para o lado de cá, então você chega facilmente nessa expressão aqui. E aí... Professor. Oi. Então aí deu, vai ser igual a D. Eu devia ter essas continhas a parte, ó. Eu só fiz o resultado final aqui. O ideal é que abrir essas continhas aqui certinho, né? Aqui estou sem espaço, então vamos tentar aqui. 2 vezes x vezes xu, aí menos o y é xu, e isso seria d dx. Aí menos o x. Tá. Saquei porque que eu errei, porque que não está dando essa expressão. Lembre-se que quando eu vou substituir y por o x, a gente tem que derivar, né? O dy é u dx mais x du. E a gente não substituiu o dy aqui, ó.
Então, dy é isso. Ah, então, ficou simples agora. Então, é tranquilo. Substituindo dy por isso aqui, e organiza os termos que tem x, os termos que tem u, e separa, vai chegar facilmente. Então, é por isso que está dando dizer porque eu não substituí o dy por isso. Então, ficou fácil. É só fazer isso aí. Beleza? Estava dando zebra aqui, ó. Porque tu não substituiu isso, ó. Isso aqui é isso. Beleza? Então, quando você substituir, multiplicar por x, só pegar esse multiplicar por x, isso aqui, e somar com essa parcelazinha aqui, ó. E aí vai dar isso aqui. E aí sem mistério, vai dar tranquilinho. Bom, aí o que você observa aqui? Ó? Uma parcela só depende de x e a outra parcela só depende de u. Por isso, transformou na equação separável. E para resolver uma separável, basta integrar ambos os números. Né? A integral disso aqui é tranquila. E essa integral aqui é tranquila em partes. Né? Então, qual seria a integral de 1 sobre 2 que multiplica 2u elevado a meio du? Né? Qual seria o valor dessa integral? Então, a sugestão é fazer uma solução simples, né? Chamar esse u a meio aqui de um t. Né? Se eu chamo esse 1 a meio de um t, quando eu derivo aqui, como é que fica? dt vai ser quem? 1 meio, né? De u elevado a 1 meio menos 1, portanto vai ficar assim, du. Aí, melhorando essa expressão, dt vai ser quem? Vai ser 1 sobre 2u a meio du. Aí o que acontece? Na hora que eu chamo isso aqui de um ter, então essa integral quer ficar como? Vai ficar a integral de 1 sobre 2 menos 2t vezes o du. Mas quem é du? Du é nada menos do que isso aqui vezes dt. Ou seja, 2 u a meio u a meio dt. Só que o a meio vai estar chamando de quem? De t. Portanto, foi a integral de 2t sobre 2 menos 2t dt. E aqui embaixo a gente pode colocar o 2 em evidência. E aí, simplificando por 2, vai ficar isso aqui, ó. Claro? Tudo bem até aí? Professor, e o t de cima? Oi. Repete aí. O t de cima, você colocou o 2 em evidência, não foi? Aí simplificou o 2 de cima com o de baixo, mas em cima tem 2t dt, não é isso? Isso. Aí, no caso, seria t sobre t menos 1 dt, não é não? T Seria t sobre 1 menos t, no caso. Isso, justamente. Na próxima vez eu vou fazer as continhas aqui, que fica mais fácil para me acompanhar aqui, senão eu não fiz as continhas, não. Fiz assim, rabisquei, mas não fiz certinho. Vamos acompanhar aqui novamente, né? Se eu chamo aqui t de u elevado a meio, né? Então aqui vai ficar 2, né? Cadê aqui? Aqui vai ficar 1 sobre 2 menos 2t, né? 2t. E aí, derivando aqui, tá o que essa derivadazinha aqui? dt vai ficar 1 meio, né? Vezes u elevado a 1 meio menos 1, né? Du.
É isso? Como está elevado a meio, você joga para o denominador, né? Então ficou dt igual a 1 sobre 2 vezes o elevado a meio, du, né? Aí, esse u elevado a meio aqui vale quanto? Vale t, né? Então, portanto, o nosso du seria 2t dt. 2t dt. Seria isso aqui mesmo. Que aí ficaria t sobre 1 menos t, não é isso? dt. Tudo bem até aí? Então, houve um erro. Professor, Oi. bem aí não é U menos T? Não, não é U menos U elevado a No meio. menos 1 sobre 2. Esse U não vai descer, não? Para ele ficar positivo? Vamos descer aqui, ó. Bem onde deriva T. Derivada de T. Ah, desceu, né? Não tá Aqui negativo aqui, não ó. tava vendo, não. Tava vendo, não. Desceu. Deixa eu só pegar essa questão do livro aqui. Essa questão aí, rapaz, deixa eu ver aqui. Professor, mas quando ele desce fica certo, não? Oi? Quando ele desce fica certo, não fica não? Porque lá, quando for integrar, ele tem que ficar 2 sobre... quando ele desce, esse T, ele vai ficar T, né? Vai ficar 2 sobre T, né, não? Ou eu tô errado? Ah, não. Não. Eu me equivoquei aqui. Que eu falei. Não, Porque Finlândia, foi mas T ele fez desse... certo. Porque no caso, quando ele volta, né, ele bota o expoente para ficar positivo, 1 sobre u elevado a 1 sobre 2, aí vai ficar 2 vezes u elevado a 1 sobre 2 vezes dt, que é exatamente o que o professor substituiu. Acho que tu se Entendi. equivocou, não? Aham. Me equivoquei mesmo. Eu vi que ele está com espaço no slide aqui. Vamos ver se eu vou para esse slide aqui e levar a expressão. Vamos lembrar aqui, du sobre 2 menos 2 vezes u a meio. A expressão que a gente tinha lá era... A gente tinha... Poxa vida. Eu me doidou aqui. Lembra lá como é que tá? Não tá aqui. Era integral, né? Du, né? 2 menos... du sobre 2 menos 2 u a meio. Dois vezes 2 u a meio, né? Bom, vamos ver isso aqui, ó. A gente vai fazer a seguinte substituição, né? Vou chamar aqui de u a meio, né? Escrever t, né? Derivando aqui. O certo aqui é dt du, é o certo. Aí vou derivar aqui o u, né? Então, desce expoente u elevado a 1 menos 1 meio menos 1. Não é isso? Possível? E aí, Possível. como fica negativo, eu vou escrever logo assim, ó. 2u elevado a meio. Beleza? Aí o que acontece? Como o meu objetivo é encontrar o du,
Então, quem é DU? Só para ficar cruzado aqui, o cruz crédito, o famoso cruz crédito. DU vai ser quem? 2, U a meio, DT, concorda? Aí só vem para cá agora. Então, essa integral aí vai ser igual a quem? DU, né? Integral DU, que é 2 U a meio DT, 2 menos 2, só que o U a meio é T. E esse U a meio aqui também é T. Isso foi que eu errei, porque aqui eu estou colocando aqui, ó, sem o T de cima. Ó, essa questão aqui de inverter, isso vai ser tão importante não, essa questão do sinal não. Viu? Porque eu poderia inverter aqui, é indiferente aqui, ó. Mas a questão aqui todinha é porque tem um T aqui em cima, e aqui não tem. Agora não sei se foi que eu errei, estou errando aqui na hora, se eu errei depois, enfim. Pelo menos por enquanto, aqui, pela minha continha aqui, era para ser T sobre 1 menos T. Chamar aqui 1 menos T de um V. Então, o DV, TT, vai ser simplesmente menos 1, concorda? Ou seja, DV é igual a menos DT. Então, ali, se eu fosse substituir ali, o que é que eu ia ficar? T, só que quem é T? Passa T para cá e volta V para o lado de cá. Então, ficaria 1 menos V sobre o denominador é exatamente V e DT. E o DT vai ser o menos DV. E aí, o que a gente vai ter agora? Multiplica tudo por menos 1, então foi integral de V sobre V menos 1 sobre V dV. Isso fica integral de 1 menos 1 sobre V dV. E aí é fácil calcular essa integral. Bom, para não ficar perdendo tempo aqui, gente, eu vou mandar o slide como está mesmo aí. Vocês olhem, eu vou olhar também essa questão. Certo? A princípio aqui, se eu acertei no slide, estou errando aqui na hora. Se eu estou acertando aqui na hora, essa integral aqui dá para fazer. Aqui é tranquilo essa integral, né? Integral de 1 é V, integral de 1 sobre V é o linha de V, só que quem é V é isso, e quem era o X? Era o a meio, certo? E voltava tudo de novo, só ia voltando, né? Isso não é problema. Então, não vou nem concluir aqui não, porque a gente não sabe quem está certo, se é algo só ser antes. Eu vou conferir a questão, a gente vai ter uma aula sexta-feira, a gente pode retomar para essa questão, então que vai ter uma aula de exercício, né? Para a gente não ficar perdendo muito tempo. Ok? Se
fosse na hora, na aula, era mais interessante, né? Mas aqui o recurso é limitado. Bom, para encerrar o de hoje, você quer a última atividade? A última atividade. Vamos só resolver essa questão bem aqui. Resolva, né, a ideal. Note que o nosso M é esse cara aqui, ó. Grau 4. Nosso N, esse cara aqui, ó. Grau 4. Então, são homogêneas de grau 4. Observe que é melhor trabalhar com essa expressão aqui, porque é mais simples, é um produto simples aqui, do que com essa. Como ela envolve o x, então ela substitui o x. Então, vamos substituir o x por um VY, ok? Aí não esquecer, né? Que o dx é y dv mais v dy, certo? Então, onde tiver dx, que no caso é esse cara aqui, tem que substituir por isso aqui. Beleza? E onde tiver o x, vai colocar isso aqui, beleza? E aí, substituindo e fazendo as arrumaçõezinhas, a primeira você substituir, aqui é só substituindo aqui, ó. E aí depois você faz a arrumação, né? A arrumação é fazer o quê? É separar os caras que estão multiplicando dy e separar os caras que estão multiplicando dv, ok? Aí aqui você vai ter alguma coisa vezes dv e outra coisa que vezes o dy, isso igual a zero. O que você vai fazer? Vai multiplicar por alguém convenientemente, de sorte que aqui do termo que aparece dy, apareça só y. E no outro, só o v. Certo? E aí você reduz, né, a equação lá de cima, que é a essa equaçãozinha aqui. Beleza? E aí você vê que a equação é separável, né? Basta integrar. A integral aqui desse segundo termo, né, do dy, é tranquilo, né? É o ln de y, é o ln do módulo de y. Basta se preocupar. O ln integral de zero é uma constante. E basta se preocupar, então, com o primeiro termo, a integral desse primeiro termo. Beleza? Então, a gente já viu aqui, conforme foi... A gente já viu aqui, quanto aqui? Tá. A gente viu aqui que a integral de 1 sobre y é ln de módulo de y, a integral é uma constante, mas como é que vai aparecer ln's, a gente vai chamar essa constante aqui do ln de um C1, tá certo? De uma constante C1. Aí, no caso, vai ter que se preocupar, então, com o que mesmo? A gente tem que se preocupar com essa integral aqui. Por isso que eu enfatizei na primeira aula, né? Na segunda aula, que o problema do curso de ODO talvez não seja nem a EDO em si, né? Porque as definições são simples. O problema é que vai precisar que a gente estejamos, como eu posso dizer, com os conhecimentos de cálculo integral afiados. Então, aqui, constantemente, a gente vai estar recaindo em expressões que vai calcular integrais, né? Então, se a gente não tiver com as principais macetes em mente, a gente vai ter dificuldade de resolver a EDO, né? Porque falta a base do cálculo integral, certo? Então, é bom fazer esse reprisezinho aí, tá certo? Bom, então aqui, o que a gente teria que fazer no caso é integrar esta coisinha aqui, ó. Integral. Porque a integral dessas parcelas aqui é fácil. Então, basicamente, a dificuldade é calcular esta integral, né? 2v ao cubo dv
sobre 3v à quarta mais 1. Então, essa é a dificuldade. É calcular esse tipo de integral. Bom, tem várias maneiras, né? Uma das maneiras é pegar o denominador, né? Chamar de uma outra incógnita, né? Poder chamar aqui o 3v à quarta mais 1 de um t, por exemplo, né? E aí você vai e deriva, né? O t com relação à variável v agora, né? Aí quem é a derivada de 3v à quarta? Vai ficar 4 vezes 3, 12, v à terceira, e a derivada de 1 é 0. A derivada de 1 é 0. Aí você percebe o que, gente? Aqui nós temos um 12, né? Se aqui aparecesse um 12 v ao cubo, eu já poderia substituir isso por quem? Sim, detalhe, aqui eu posso computar cruzado, né? Só que dt é 12v ao cubo dv. Então, se aqui aparecesse um 12 aqui, eu já saberia que toda essa expressão aqui era um dt. Aqui que a gente faz? Qual é o macete aqui? A gente multiplica por 6 e divide por 6 essa integral. De sorte que vai ficar 1/6 da integral de 12v ao cubo dv sobre 3v à quarta mais 1. E aí, 1 sobre 6 integral. O numerador, Deu é o próprio dt. dt, né? E o denominador, aí ficou fácil, né? E aí a integral de dt, de 1 sobre t dt, é o ln de t. Então vai ficar simplesmente aí 1/6, né? Do ln de t, mas quem é t? É 3v à quarta mais 1. Então ficou fácil. Aí não teve muitas complicações, não, né? Aí foi o que a gente chama de substituição simples, né? Substituição simples. E aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, quem é v, né? X era YV. De sorte que V vai ser XY. Então, ao ter esse V, a gente vai colocar XY. Certo? Então, vai ficar 1/6 do ln de 3 vezes x4 sobre y4 mais o ln de modo de y igual ao ln de c1. E aí, como é que a gente faz essas continhas? Aqui sim que tem um mais um aqui, né? Tinha um mais um. Bom, como falei dessas continhas? Bom, uma das coisas era, tira o mínimo aqui, que vai ficar 3x4 mais y4 sobre y4. y4. Aí ficaria ln dessa coisa bem aqui, né? Aí esse 1/6, esse é 1/6, multiplica toda a equação por 6. Acho que seria o mais conveniente, né? Quando eu multiplico tudo por 6, aqui vai ter coeficiente 1, né? Aqui vai ficar com 6, e aqui vai ficar 6 ln do módulo de C1. Certo? Então, resumindo, aqui matou a charada, no caso, né? Aí aqui, esse 6 daqui, que vai aparecer aqui, ó, a gente leva ele para o expoente.
Então, mais Ln do módulo de y a sexta. E esses 6 vezes alguma coisa aqui, pode chamar de outra coisa qualquer, entendeu? Esses 6 vezes alguma coisa, podem chamar de um Ln de um C2. Módulo de C2. C2. Aí agora aqui, ó, como é um mais, isso aqui nada mais é do que o Ln de um produto. Ln de 3x4 mais y4 sobre y4 vezes y6. Isso igual ao Ln de um certo C2 aí. Mas é C1 são um certo C2. E agora, o que acontece? Como esses LN são iguais, a base é a mesma, então os cabos têm que ser os mesmos também. Então, resumindo, você vai ter que 3x4 mais y4, aqui se simplifica, ó, da y2 igual a um certo C2. Ou C mesmo. Então, aqui você vai ficar 3x2, y2 mais y4 vezes y2 é y6. É enjoadinho, né? Fazer isso. Bom, com isso você chega na forma mais compacta, né? Bom, então eu não deixei ainda os exercícios no Classroom, tá certo? Mas entre agora e 8 da manhã vai estar lá, viu? Pelo menos 5 questões abordando esse tópico. E no livro texto, que é o livro do Denis, esses assuntos são abordados nas páginas 58 a 60. Esses assuntos são abordados nas páginas 58 a 60. Beleza? Então, vejam lá. Com isso, a gente encerra esta aula de hoje. Demorou, hein? Com relação a essa aula, alguma dúvida? Assim, professor, eu acho que não ficou claro. Assim, só um processo um pouco mais, assim, às vezes difícil de enxergar, né? A questão de transformar, fazer a mudança de variável, né? A substituição y pelo x e x. Y por um x ou o v por um vy, ou v por um vx, né? Isso. O ruim é que na hora que você faz isso, vai ter umas continhas, né? Aí vai chegar numa equação que você tem que, depois dela, arrumar as coisinhas ali para separar as variáveis. E ela vai sempre dar uma equação, vai sempre recair na equação separável, certo? E talvez o grande problema é porque, em geral, um dos fatores, né, um dos termos, vai dar algumas integrais aí meio escabrosas. Aí, no caso, teria que recordar mesmo as principais técnicas de integração. Tem que recordar. Eu vou até ver, eu tenho até um material aqui, não sei se vai encontrar, que na época eu até distribuí para os alunos, fiz um resumozinho, né, das principais integrais, né? Ver se eu encontro. Se encontrar, eu passo para vocês. Então, moral da história é um pouco mais trabalhoso, né? E vai recair umas integrais que via de regra, podem não ser tão simples de ser resolvidas, certo? Basicamente, essa seria a maior dificuldade para resolver equações homogêneas. Talvez seja esse o grande problema. Beleza? Bom, falta 20 minutos para 10 horas. Vocês amanhã fazem o quê? Vocês poderiam... Que amanhã tem uma aula das lineares. Vamos focar... Não sei não, vamos deixar a aula de amanhã das lineares de 8 às 10. Alguém, ou algum de vocês, poderiam amanhã, pelo menos uma hora, pelo menos, ou de 6 às 7 ou de 7 às 8,
ficar para resolver algumas questões ou tirar algumas dúvidas do EDO. Deixa eu para não ficar muito extenso aqui. No caso, o senhor está se referindo à aula de sexta ou amanhã? Rapaz, o ideal era amanhã. Também uma horinha, né? Só para uma aula de tirar dúvidas. De EDO. Porque vai ter aula vai ter aula de